bom dia para você que está aqui mais uma vez, acompanhando a gente no domingo de manhã, né? Acompanhando as lives do domingo aqui do QualisMed. E um bom dia especial aos pais, né? Que nos acompanham aqui. Parabéns pelo Dia dos Pais, né? E vamos começar o tema de hoje, né? Que a gente decidiu por discutir um pouquinho sobre intoxicação exógena, né? Então, vamos lá. A intoxicação exógena, o pessoal que foi entrando aí, era bom dar uma olhadinha na questão do áudio, né? Que eu estou testando um setup novo aqui com o microfone. Espero que esteja dando para escutar bem. Se não tiver, então pode falar aqui, que a gente tenta ajustar e botar o antigo fone de ouvido, certo? Então, vamos lá. A intoxicação exógena, né? Eu escolhi esse tema por ser um quadro que é relativamente comum. A gente frequentemente recebe pacientes com quadros de intoxicação exógena e que é potencialmente grave, né? Existe intoxicação por diversas drogas, né? Que podem causar sintomatologias bem específicas de cada medicação, mas eu vou falar um pouquinho sobre três mais específicas, né? Que são os benzodiazepínicos, o etanol, né, e álcool, e o chumbinho, né, carbamato e organofosforados, certo? Então, assim, na abordagem geral do paciente, a gente precisa avaliar, fazer aquela abordagem inicial, né? A gente precisa fazer uma abordagem geral do paciente. Todo paciente chega intoxicado, a gente precisa avaliar ele rapidamente e dar uma visão geral. Então é aquela coisa da questão da abordagem inicial do paciente que eu já comentei num vídeo, que tem um vídeo aqui, tem aqui no Instagram, tem no canal do YouTube, tá certo? Posso colocar também lá na plataforma das lives, né, para vocês estarem vendo, que é aquela coisa de cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação e pulso, né, frequência cardíaca e temperatura. Então a gente vai olhar esses sinais aí para avaliar o que é que tem de alterado, o que é que chama atenção naquele paciente para fazer uma avaliação. E particularmente na questão das intoxicações exógenas, a gente precisa avaliar três coisas bem importantes, que são os sinais vitais, né, para a gente ver frequência cardíaca, frequência respiratória. Isso aí vai direcionar a gente para o tipo de intoxicação que o paciente está tendo. O estado mental do paciente, né, para a gente avaliar se o paciente está agitado, se ele está torporoso, né, se ele tem um estímulo do sistema nervoso central ou se ele tem uma depressão do sistema nervoso central. E avaliar também as pupilas do paciente, se ela está miótica ou midriática, né? Que isso aí vai ajudar a gente também a definir qual o tipo de síndrome que o paciente apresenta, né? Uma forma que um colega, isso da época da faculdade, comentou, e eu até hoje uso, porque terminou que ficou uma coisa bem... Foi uma dica boa, então eu ainda penso assim hoje, para diferenciar midríase e miose, eu tenho dificuldade, eu tenho uma certa dificuldade com decorar as coisas. Então, ele falou assim, ó, midríase é um nome maior do que miose. Então, midríase é a pupila grande e miose é a pupila pequena. Então, fica essa dica aí para quem tiver essa dificuldade. Então, você vai avaliar a pupila do paciente para saber se ele tem midríase ou miose. Isso aí vai ajudar também a definir qual o tipo de medicação que a gente começar a direcionar o paciente. Então, relembrando, os sinais vitais, né, frequência cardíaca, frequência respiratória, a pressão do paciente, temperatura, para a gente olhar, para começar a direcionar o quadro neurológico dele, né, se ele tem, se ele está agitado ou se ele tem uma depressão do sistema nervoso central, e a avaliação das pupilas, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre o quadro neurológico, que termina direcionando um pouquinho mais, é o que chama mais atenção logo na entrada do paciente, né? Se o paciente está agitado, então ele tem um estímulo do nervoso central, um estímulo do sistema nervoso central. Ele tomou alguma medicação estimulante que está levando ele até a emergência, né? Pensando num quadro de intoxicação que está levando ele à emergência. Então, o paciente vai apresentar taquicardia, taquipneia, hipertensão, pode estar hipertermia também, né? O paciente pode apresentar febre. Então, isso aí vai começar a direcionar a gente vai pensar em simpático mimético, né? Alguma medicação que ele fez, por exemplo, o uso de cocaína pode causar isso, algum uso de alucinógeno, né? O paciente pode chegar agitado porque usou LSD, porque usou MD em festa, então isso aí pode levar o paciente à emergência. Geralmente, a questão do alucinógeno, ele não tem tanta repercussão clínica, mas o paciente pode ter feito uso e chegar com uma agitação. Ou medicações anticolinérgicas, né? Então, se o paciente chega
com depressão do sistema nervoso central, né, ele vai chegar hipotenso, bradicárdico, pode chegar bradipneico e até hipotérmico, né? Ele tomou alguma medicação, alguma substância que está causando depressão do sistema nervoso central. Então, ele pode ter feito uso de álcool, né? Ou, no caso, o etanol, que é o mais comum, né? Ter feito o uso abusivo do etanol, ou uso de algum outro álcool, né? Como a gente viu recentemente a questão de intoxicação por etilenglicol, pode ter feito uso de metanol, ele também pode causar isso aí, né? Ou o paciente fez uso de sedativo hipnótico, como benzodiazepínico, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, uso de opioides, né? Uso de colinérgicos, que pode causar isso aí também, como neostigmina, donepezila, o uso excessivo dessas medicações, ele pode ter efeito colinérgico, ou simpatocolíticos, né? Essas medicações aí, algumas medicações, elas podem causar esses quadros. Existem diversas medicações que podem causar intoxicação e quadros que são bem específicos de cada medicação, mas aí eu acho que a gente perderia muito tempo, eu não conseguiria fazer isso aqui na live. Então vou terminar focando no benzodiazepínico, no etanol e nos organofosforados e carbamatos, que eu acho que são os mais comuns da emergência, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do sistema nervoso, né, como o paciente vai apresentar agitado ou torporoso, ele pode ter uma congesta de medicações, né, de medicamentos. Por exemplo, se ele fez uso de alucinógeno e etanol, e um pode ter, assim, compensar o outro, e ele pode ter um efeito mais de um do que de outro, então ele pode ter manifestações mistas, né, de estímulo no sistema nervoso central ou depressão no sistema nervoso central. Então tem que ficar atento. E terminando essa abordagem geral do paciente, o que a gente vai solicitar, né? A gente está suspeitando no paciente que está entrando com intoxicação na emergência, então a gente vai precisar ver HGT, né? Principalmente pensando num quadro de rebaixamento, né? do nível de consciência, sinais vitais, dosagem de eletrólitos e função renal, né? Porque algumas medicações elas podem alterar a função renal, podem causar distúrbio eletrolítico, né? Então a gente vai, nessa avaliação inicial, a gente vai fazer pelo menos isso aí. O HGT do paciente, verificação de sinais vitais lá, que a gente já vai na abordagem inicial do paciente, dosagem de eletrólitos e função renal. O paciente vai ganhar a gasometria também, porque com a gasometria ele vai ajudar a gente para ver a questão de acidose, né, ver a questão do anion gap, gap osmolar, isso aí vai ajudar a gente também na definição de um possível tóxico que está no organismo do paciente, e ele vai ganhar um eletro também, né, que é um exame bem tranquilo, e não tem risco para o paciente, né? E algumas medicações eles podem causar alterações eletrocardiográficas, como aumentar o QT, como eu já falei, bradicardia, pode fazer taquicardia, o paciente pode fazer taquicardia ventricular, QRS largo, QRS estreito, então isso aí vai depender da medicação, né? Então assim, se você receber um paciente de alguma intoxicado com alguma substância que eu não falar aqui hoje, né? Você pode fazer uma busca rápida, intoxicação por tal medicação, se tiver a história, né? Porque geralmente esses pacientes chegam com um relato, não, ele fez uso disso aqui, chegou com cartela, estava desacordado do lado de uma cartela de não sei o que, ou então do lado com um frasco, um vidro com algum líquido. Então ele tem uma história que o pessoal do pré-hospitalar coleta, né? E quando traz o paciente, coleta com a família. Então isso tudo é importante. Você inclusive avaliar o aspecto do paciente, né? Dar uma visão geral no paciente, ver se ele tem marca de agulha, se não foi uso de droga injetável, né? Olhar também, checar o bolso do paciente também, ver se não tem alguma coisa que lhe dê uma ajuda, né? Então, tudo isso aí, todo esse trabalho de detetive que o pessoal do pré-hospitalar e na entrada do paciente, o resto da equipe faz, né? Isso aí ajuda você a identificar o que é que causou, né? Então, falando um pouquinho sobre as causas específicas que eu vou trazer aqui hoje, benzodiazepínico, etanol e chumbinho, né? Eu vou começar com o benzodiazepínico. E o benzodiazepínico, ele atua aumentando a afinidade, né, do receptor GABA. Ele se liga no receptor GABA e aumenta a afinidade do receptor GABA no sistema nervoso central, e aí causando, né, o efeito inibitório típico do benzodiazepínico, né? Então, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, é isso que o benzodiazepínico vai fazer. A gente tem a divisão dos benzodiazepínicos de acordo com a duração da meia-vida dele, né? Então, a gente pode ter curta, média ou longa duração, né? O de curta duração, que a gente mais conhece, é o midazolam, né? Tem um efeito bem breve ali, em torno da meia-vida dele chega ali de 1 a 5 horas, né? Tem os de média duração, que é o lorazepam,
Ele é um benzodiazepínico de média duração, né, que tem aí até 12 a 24 horas. E os de longa duração são aqueles benzodiazepínicos que têm atuação meia-vida, né, por mais de 24 horas. Né, que a gente tem como exemplo o alprazolam, o clonazepam e o diazepam, né, que isso aí são largamente usados nos ambulatórios, principalmente o clonazepam. Né, então, a maioria das intoxicações por benzodiazepínicos são por um desses três, alprazolam, clonazepam e diazepam, né? E eles têm uma meia-vida maior, né? Assim, chega até a 50 horas de meia-vida, né? Mas isso vai depender do metabolismo do paciente, vai depender da idade, do peso. Tem várias nuances aí que diferenciam a meia-vida e o tempo da ação do medicamento no organismo, né? E os benzodiazepínicos raramente eles causam intoxicação grave quando o seu uso, quando foi só por ele, né? Por exemplo, chegou um paciente que tomou uma cartela de benzodiazepínico com tentativa de suicídio, ele vai dormir, basicamente ele vai dormir até não poder mais, né? Até o efeito passar. Então, assim, é uma medicação, quando o paciente chega com intoxicação só por uso de benzodiazepínico, é tranquilo, não é uma coisa que precisa aperrear. A função do médico vai ser acalmar a família, tranquilizar a família, dizendo que é um quadro que é geralmente benigno, né, que evolui com benignidade e o paciente não tem nenhuma complicação por isso. É importante ficar atento porque quando é tentativa de suicídio, tudo, tem que ter avaliação do psiquiatra, a gente vai falar um pouquinho mais isso na frente, certo? Um adendo, é interessante ficar ligado no uso EV do diazepam, porque o propileno glicol, né, ele pode causar toxicidade, que é o diluente do diazepam EV, se as doses foram muito frequentes por uso prolongado, então ele pode causar toxicidade, né? Então, ele vai fazer a mesma toxicidade por álcool, né? Vai ter pode causar acidose metabólica, quando o gap aumentado e gap osmolar aumentado por causa do álcool, certo? Só esse detalhe aí com a questão do diazepam, né? Mas os benzodiazepínicos raramente causam toxicidade quando são usos isolados. Mas é muito comum ter o uso do benzodiazepínico associado a uma outra medicação, tem uma co-ingestão, né? O paciente tomou vários outros medicamentos. Então ficar atento aí que outras medicações ele fez uso, né? Para poder abordar o paciente direitinho, né? É muito comum o uso associado do benzodiazepínico com o etanol, certo? Então aí o paciente pode evoluir um pouquinho mais grave pela combinação das duas substâncias, certo? E o tratamento vai ser o quê? O paciente chegou com intoxicação por benzodiazepínico, a clínica dele vai ser rebaixamento de nível de consciência com sinais vitais normais, né? Ele é um paciente que evolui de forma benigna. Então, o tratamento dele vai ser observação. A gente vai só vigiar o paciente e esperar os sintomas resolverem, né? E aí, será que a gente faz lavagem gástrica, né? A gente faz carvão ativado? Não tem necessidade, como eu disse, é um quadro benigno, né? Não tem evidência de benefício no uso dessas terapêuticas. Inclusive, tem um risco do paciente ter vômito, fazer broncoaspiração pelo uso dessas substâncias, né? E outra coisa que também a gente pode ficar tentado a fazer é o flumazenil, né? O flumazenil a gente sabe que que ele reverte, né, o uso do benzodiazepínico, principalmente quando a gente está fazendo anestesia nos pacientes, né? Então, a gente pode ficar tentado a usar o flumazenil. Chegou o paciente, intoxicação por benzodiazepínico, tá lá rebaixadão, sonolento, vamos fazer flumazenil. Tem que ter cuidado com isso aí, porque o flumazenil, quando feito principalmente naqueles pacientes que têm um uso prolongado, né, de benzodiazepínico, ele pode causar uma síndrome de abstinência, né? Então, o paciente ele pode evoluir com uma crise convulsiva porque você fez uso do flumazenil. E considerando que é um quadro benigno, então esse risco de usar o flumazenil é muito superior ao benefício que ele pode trazer. Então, basta deixar o paciente em observação para poder avaliar ele depois, posteriormente, para poder definir a alta e tudo, certo? Quando a gente está pensando em intoxicação por benzodiazepínico em criança, a gente até pode usar o flumazenil, porque a criança ela, geralmente não faz uso crônico, né? Então ele tende a não ter essa resistência. Mas aí você pode usar o flumazenil, né, na dose pediátrica. Particularmente eu não vou saber dizer exatamente qual é a dose, porque eu lido muito mais com adulto, mas você poderia usar. Mas é bom ter cuidado também, eles terminam evoluindo de forma benigna. Dificilmente o uso de benzodiazepínico vai causar uma depressão respiratória significativa,
certo? E a gente vai dar alta para esse paciente quando ele tiver alerta, né? Ele tiver, principalmente deambulando, e depois da avaliação do psiquiatra. Se você tem um serviço que o psiquiatra pode passar no mesmo dia, então chegou o paciente pela manhã, você observou o paciente lá no final do dia, ali 6 horas da noite, o paciente chegou de 7 horas da manhã, por exemplo, 6 horas da noite ele já está começando a acordar, já está mais alerta, né? Começou a passar o efeito da medicação, e você tem como a avaliação do psiquiatra, o psiquiatra é quem vai definir se o paciente vai ficar internado ou não, né? Mais nesse contexto da tentativa de suicídio, mas é importantíssimo que tenha avaliação do psiquiatra. Né? Todo paciente que chega com tentativa de suicídio, ele vai precisar da avaliação do psiquiatra para poder definir se ele tem segurança, né? Se o paciente está seguro, se é seguro para ele mesmo, ele ir para casa. Né? Então, tem que ser avaliado pelo psiquiatra para poder definir a alta, beleza? Num contexto de SUS, o que vai acontecer é que esse paciente será internado para poder ser avaliado posteriormente, porque dificilmente a gente vai ter a presença do psiquiatra ali no dia que ele chega. Né? O paciente chega com intoxicação pelo benzodiazepínico, é basicamente isso, observar, né? O paciente vai chegar rebaixado com sinais vitais normais. Aqui o pessoal perguntou aqui se intubaria esse paciente. O paciente com intoxicação por benzo, ele dificilmente vai precisar ser intubado. Acho que você vai avaliar, né? Às vezes ele chega ali muito rebaixado, ele vai ter uma coingestão de outros medicamentos, né? Então, você, nesse contexto clínico aí, você vai ver se o paciente vai ter necessidade de ser intubado ou não. Se ele não consegue proteger via aérea, né? Se é um paciente que tem alteração de sinal vital, paciente que com a gasometria ele vem alterado, tem algum outro motivo ali associado, então você pode intubar o paciente. Mas no geral, se ele só fez uso de benzodiazepínico, você não vai intubar o paciente, porque ele no mesmo dia, praticamente, ele vai dar uma levantada, certo? Então, passando agora para a intoxicação por etanol, certo? Eu acho que essa aqui é uma das mais comuns que a gente recebe. O paciente que chega da festa, né? Dia de festa, tomou todas. Inclusive, recentemente recebi um paciente assim na emergência, chegou lá 2 horas da manhã, derrubado, tinha dormindo, né? Dormindo, e ele chegou porque tinha bebido, a história é que tinha bebido um pouquinho. Bebeu um pouquinho quanto? Bebeu uma garrafa de uísque. Pronto. Esse era um pouquinho, né? Então, assim, o paciente que chegou tinha feito uma ingesta bem importante, libação alcoólica bem importante, e que chegou só uma ingesta de álcool. Né? Então, o álcool ele é absorvido rapidamente, né, no trato gastrointestinal, principalmente quando a gente está com o estômago vazio. Né? 80% dele é absorvido no duodeno, e os outros 20% já começa a ser absorvido e metabolizado no estômago pela álcool desidrogenase. Né? E o que vai ser absorvido, né, que vai para o sangue e tudo, ele vai ser metabolizado no fígado. Não é isso? E o que é que a ingesta de álcool vai causar? É um comportamento desinibido, né? A fala fica um pouco embolada, tem um pouco de desequilíbrio, pode ter um déficit de memória, né? Que tem gente que até gosta disso aí, mas numa ingesta mais importante, o paciente ele pode apresentar torporoso, pode ficar comatoso, pode inclusive levar a depressão respiratória, hipotensão, né? E um ataque cardíaco reflexa a essa hipotensão, mas no contexto de uma vasodilatação que o etanol pode causar e uma tendência à hipovolemia que o paciente tem pela perda de líquido, né, por causa da ativação do hormônio antidiurético, né, a inibição do hormônio antidiurético, né? Então o paciente vai perder muito volume, e nesse contexto de perder muito volume, ele perde também muito eletrólito, ele vai perder potássio, ele vai perder magnésio, cálcio, ele vai perder um monte de coisa. Então, um paciente que ele pode chegar com um distúrbio eletrolítico se ele tiver um quadro mais grave, mas aí isso aí tende a ser um paciente que fez um consumo muito, muito, muito grande, né? Inclusive, ele pode causar acidose metabólica com anion gap aumentado e um gap osmolar aumentado, porque o álcool vai estar no organismo lá funcionando como um ácido, e ele também tem um efeito osmolar no sangue que vai levar a osmolaridade, um aumento da osmolaridade sanguínea, que vai ser diferente da osmolaridade medida, e isso aí vai ter o gap osmolar lá acima de 12, igual ao do anion gap. Beleza? Então, chegou um paciente com essa história, ele bebeu um pouquinho hoje, bebeu um pouquinho quanto? Uma garrafa de uísque. Pronto, bebeu uma garrafa de uísque, tá aqui, ele ficou meio passando mal e desmaiou, né? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que excluir causas que são potencialmente fatais para esse paciente. Por exemplo, trauma. O paciente pode ter bebido todas, caiu, teve um TCE e tem um quadro ali um pouquinho mais importante por causa do TCE. Então, você tem que excluir outras causas. O paciente, por exemplo, caiu na piscina, né? Pode ter um afogamento. O paciente pode estar com hipóxia porque ele tinha algum outro problema, tinha algum quadro respiratório, bebeu, e aí, enfim.
Você tem, ou até uma causa inicial disso aí, uma hipotermia, né, que vai levar a um rebaixamento de nível de consciência. Você tem que excluir essas outras causas, né? Inclusive excluir com ingestão de substâncias, né? O paciente ele pode ter feito uso de diversas drogas ali, então pode ter um quadro misturado, né? Associado à libação alcoólica, mas no paciente chega só com o quadro de libação alcoólica, você excluiu esses outros problemas, né? Principalmente trauma. Você vai tratar ele como? Basicamente é suporte e vigiar. Você vai ficar observando o paciente, avaliar o padrão respiratório, né? Para ver se ele não vai afundar, né? E fazer o tratamento de suporte, ficar observando ele, monitorizado, né? E fazer hidratação. Basicamente só o que você precisa fazer, né? Para corrigir essa hipovolemia do paciente. Ah, mas eu vou fazer soro com glicose complexo B. Não tem necessidade, assim, não é necessário de rotina fazer glicose em todos os pacientes que chegam com um quadro de libação alcoólica, né? Intoxicação por etanol. Você só faz a glicose se o paciente tiver hipoglicêmico. Não tem necessidade de fazer glicose no paciente com a glicemia aí acima de 70, 80, 90, que geralmente é o que chega. Esse paciente que vai chegar hipoglicêmico acontece muito mais nos pacientes que têm um consumo crônico de álcool. Né? Então, um paciente que tem um consumo crônico de álcool, não se alimentou, ele pode chegar hipoglicêmico. Então, nesse paciente, você vai repor a glicose, né? E considerando assim outros estigmas do paciente ter uma história já de consumo de álcool excessivo, de que não se alimenta bem, aquele paciente chega muitas vezes emagrecido, né? É aquele paciente que tem edema, às vezes por questão de assim, consumo crônico de álcool, não se alimenta bem, tudo isso. Então, nesse paciente aí, você pode também, na hora que repor a glicose, repor o complexo B, né? Que na verdade o que a gente precisa repor é tiamina. Então, como profilaxia da encefalopatia de Wernicke. Então, você vai fazer ali 100 mg de tiamina, né? Tentar, se você tiver uma ampola de tiamina, vai dar uma ampola de tiamina, ou o complexo B, você vai ver quanto é que tem na ampola quanto de tiamina tem no complexo B e fazer ali até mais ou menos 100 mg, tá certo? E às vezes o paciente pode chegar também sem estar nesse quadro mais grave, né? O paciente chegou na emergência porque ele estava na festa e torceu o tornozelo. Né? Entrou pelo ortopedia, o ortopedista resolveu, mas aí ele está alterando lá, está agitado, né? Causando na emergência porque ele bebeu demais. Né? Então você pode, para controlar essa agitação, você pode fazer uso de benzodiazepínico, né? Você pode fazer o diazepam IM, você pode fazer até 5 mg do midazolam também IM, ou um Aldol também, uma ampola do Aldol, 5 mg IM. Então você pode fazer aí para controlar essa agitação. Pensando, só revisando, né? O paciente que chega com intoxicação por etanol, que chegou torporoso, chegou sonolento, né? Então você pode fazer basicamente a hidratação. Se o HGT estiver normal, não precisa repor nada. Se o HGT estiver baixo, aí você repõe a glicose com o complexo B para evitar a encefalopatia de Wernicke. Mas esses quadros de encefalopatia de Wernicke eles vão dar mais no paciente crônico, beleza? Intubação também vai ser uma raridade dos casos. É um paciente que ele evolui ali de forma benigna, né? O organismo vai metabolizando ali com o passar das horas. E aí você pode... Eita, microfone aqui. E aí, com o passar das horas, ele vai melhorando, né? E ele vai começando a retornar, acordando mais, e ele pode ser liberado. O diazepam pode ter a absorção errática, mas a gente está pensando mais no contexto do paciente estar agitado, né? Se você tem condições de fazer um acesso venoso para esse paciente, ele está com acesso, tudo direitinho, e está agitado, você conseguir fazer a medicação EV, você pode fazer EV, porque vai ter uma biodisponibilidade bem melhor. Mas pensando no contexto do paciente agitado, está dando trabalho na emergência, muitas vezes ele não deixa fazer acesso, não deixa nem chegar perto muitas vezes, então você pode fazer IM para tentar resolver isso aí. Certo? E aqui vamos falar um pouco sobre uma intoxicação mais grave, né? Que é a intoxicação por chumbinho, né? Que são carbamatos e organofosforados, né? Que são veneno para rato, né? O que a gente tem muito comumente como veneno para rato, né? O acesso que a população tem, mas eles são de fato inseticidas da agricultura, né? E aí o pessoal usa de forma ilegal como veneno para rato, né? Não é uma coisa que é regulada pela Anvisa, não é uma coisa permitida pela Anvisa. Mas o pessoal tem acesso e termina usando muitas vezes como tentativa de suicídio. É um quadro bem grave, né? Que a gente tem que abordar rápido esse paciente. Né? O que é o chumbinho? Né? O chumbinho às vezes ele tem também, além de organofosforado e carbamato,
ele tem inibidor da vitamina K, né? Então, geralmente é o paciente com... Eu vou falar um pouco sobre a questão de organofosforato e carbamato, mas o paciente chega que tem também inibidor de vitamina K, ele vai chegar com INR alargado, vai chegar sangrando, e aí a gente tem que fazer todas as medidas para conter sangramento e reverter essa questão aí do antagonismo à vitamina K, né? Que a gente pode abordar aí em outra aula, mas eu vou falar um pouquinho agora sobre organofosforato e carbamato. Esses dois aí, eles são potentes inibidores da acetilcolinesterase, né? Então o que acontece? A acetilcolinesterase, ela faz com que ela diminui a ação da acetilcolina, basicamente, né? Ela degrada a acetilcolina e diminui a ação colinérgica na sinapse, né? Então, quando o paciente tem uma inibição da acetilcolinesterase, ele tem um excesso de acetilcolina. Então ele vai ter uma hiperatividade, basicamente ele vai ter uma hiperatividade parasimpática, né? É o paciente que vai chegar com salivação, lacrimejamento, vômito, diarreia, bradicardia, né, broncorreia, broncoespasmo, né, ele vai ter saída de secreção por todo lugar, ele vai ter muita produção de secreção, né? Então, esse é o paciente que ele pode chegar também miótico, né, por causa do efeito parasimpático, né? Ele vai apresentar também fasciculação, ele pode apresentar fraqueza muscular e paralisia, que seria o mesmo efeito ali da succinilcolina, né, que é o bloqueio neuromuscular da succinilcolina. Ele vai lá na placa motora e se liga, né, aos receptores, né, que é o mesmo receptor de acetilcolina. Então, com excesso de acetilcolina, ele vai ter um quadro parecido, né? Ele vai ter fasciculação, vai ter fraqueza muscular e paralisia. E é um paciente que vai ter também, no sistema nervoso central, né, ele vai ter depressão respiratória, né, pode ter convulsão e coma, certo? Então, assim, vendo esse quadro clínico, a gente percebe que é um paciente que chega com uma salada, assim, bem ruim para ele, né, que é um paciente que vai chegar em franca insuficiência respiratória. Ele tem broncoespasmo, ele tem acúmulo de secreção no pulmão, né, ele tem broncorreia, ele tem paralisia da musculatura, né, então, assim, ele não vai ter um drive respiratório por insuficiência respiratória até por dificuldade de ventilação, né? E ele vai ter uma depressão do sistema nervoso central do centro respiratório. Então, assim, ele vai chegar em franca insuficiência respiratória. Se ele não chegar entubado já pelo pré-hospitalar, ele vai ser entubado na emergência. Então, muitas vezes, até quando o quadro é mais leve, ele tende a evoluir com esse quadro respiratório grave. Então, ele vai ser entubado em algum momento, esse paciente, né? Ele, apesar de ser um efeito muito mais parasimpático, ele pode ter efeito também simpático, né? Algumas vias simpáticas elas têm ativação da acetilcolina, então alguns pacientes eles podem apresentar midríase e taquicardia, né? Então, assim, com relação à pupila, termina que nessa hora aí fica um pouquinho mais em cima do muro, mas geralmente é um paciente que chama uma pupila miótica, né? E com muita secreção, hipersecretivo, certo? E ele também pode apresentar lesão renal aguda. Eu vou falar um pouquinho da lavagem gástrica aqui, quando eu estiver falando de tratamento, por isso que daqui a pouco eu respondo, beleza? Acho que, ou então a dúvida foi sobre etanol, né? Assim, se foi sobre etanol, não tem necessidade de fazer lavagem gástrica, beleza? Porque termina sendo absorvido muito rápido, então meia hora ele já absorve, então o paciente chega, não tem necessidade de lavar o paciente que tem intoxicação por etanol. Falando do chumbinho, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o tratamento, voltando, né? Falar um pouquinho sobre o tratamento. Como eu disse, é o paciente que vai ser entubado. Então, o paciente você vai precisar definir a via aérea dele, vai botar ele com a filha 2 de 100%, né? E evitar usar a succinilcolina. Como eu disse, o chumbinho ele vai atuar, né? Na placa motora do mesmo jeito. Então, ele pode ser que quando você faça a succinilcolina, você tem um bloqueio muscular prolongado. Então, dá preferência ao uso do rocurônio, beleza? E o outro tratamento é a atropina, né? Que a gente vai tentar, ele vai competir, né? Na placa. Então ele vai evitar a ligação da acetilcolina nos receptores sinápticos. Então ele vai evitar a síndrome colinérgica com o uso da atropina. Como é que a gente faz a atropina? A gente vai fazer na dose lá em bolos de 1 a 5 miligramas até a gente ter o efeito desejado, né? Anticolinérgico. A cada 5 minutos a gente vai fazer essa dose de atropina e a cada dose a gente vai dobrando até atingir o efeito. Por exemplo, comecei com 1 miligrama, o paciente não fez efeito em 5 minutos, eu faço 2 miligramas agora, porque eu dobrei a dose, né? E aí o paciente não teve efeito, eu faço 4 miligramas,
dobrei a dose, né? Fiz 1, fiz 2, fiz 4 miligramas e depois eu começo a fazer 5 miligramas até ter o efeito. Depois que eu tenho o efeito, que o paciente melhorou da hipersecretividade dele, melhorou do broncoespasmo, né? Ele começou a ter uma melhora clínica, então eu posso passar para medicação em bomba, né? Eu vou pegar 10 a 20% dessa atropina que eu fiz, né? E colocar na bomba. Deixa eu colocar aqui que eu escrevi no quadro, que aí vocês podem até printar, né? Então, a atropina a gente vai fazer primeiro de 1 a 5 mg em bolos. E depois a gente vai fazer de 10 a 20% da dose em bomba. Beleza? E aí, assim, a questão de como vai ficar essa solução é mais a questão matemática, é uma coisa bem mais simples. Por exemplo, se você chegou aqui e você fez, né, o exemplo que eu dei, eu fiz 1, depois eu fiz 2, depois eu fiz 4, depois eu fiz 5, né? Fiz 1, depois 2, depois 4, depois 5. Aqui dá 22, certo? Vamos dizer que quando eu fiz esse 5 mg aqui, eu atingi o efeito desejado, né? Eu comecei a ter o efeito anticolinérgico, o paciente começou a melhorar da hipersecretividade dele. A questão da pupila fica meio ruim da gente avaliar por causa desse efeito, que ele pode ter um efeito simpático também. Então, melhorar de taquicardia, melhorar por exemplo, da bradicardia no caso, né? Começar a fazer TAC, ou melhorar da miose, fazer midríase, então a gente não consegue, não pode usar isso aí como parâmetro muito fidedigno. Mas a gente pode também, associado aos outros sinais clínicos, a gente pode começar a avaliar e dar, beleza, já teve um efeito satisfatório, né? Então aqui dá 12, né? 22, conta errada não é nada. 5, né? Com 5, 12, né? Então vamos dizer que essa dose aqui eu consegui 12. Aí eu fiz 12 miligramas total aqui, né? Até atingir o efeito, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Pegar 10% aqui. Então 10% é de 1,2, né? A 20%, que dá 2,4 miligrama por hora na bomba, né? E aí basicamente você vai montar a bomba de uma forma prática, né? Você pode botar ali 10 ampolas numa solução para fazer 100 ml, aí você vai ter em torno de 1 miligrama, né, a cada 10 ml. Então você vai, por exemplo, fazer 10 ml hora ali para o paciente, tá certo? Você vai fazer de 10, né, de 10 a 20% da dose que você atingiu, né, o efeito anticolinérgico, para controlar esse paciente que está em uso que fez uso do chumbinho, né? E o que eu vejo muito na emergência também é o pessoal ficar fazendo o bolos de 5 mg, né? Esse aí você também pode fazer, mas ele também não tem um efeito tão satisfatório. Quando você coloca em bomba, as evidências são que os resultados são melhores, você diminui mais mortalidade fazendo a atropina em bomba. Mas uma opção é você, com a dose que você atingiu lá, a dose que você conseguiu, por exemplo, se foi com 4 mg, você ficar repetindo, ou se foi com 5, né, que é a dose máxima, você ficar repetindo a cada 5 minutos, 5 mg EV em bolos, beleza? Quanto à lavagem, né? Vamos ver. Quanto à lavagem, o que as evidências mostram é que a lavagem com carvão ativado, lavagem gástrica, a gente só vai fazer se o paciente teve até 1 hora da ingestão. Depois de 1 hora, não tem tanto benefício, né? Então, fica meio controverso. O que acontece muito é que o pessoal faz, né, como uma medida de vai que cola, né? Mas a evidência mostra que o efeito é bom mesmo, de verdade, vai ter uma melhora quando é até 1 hora da ingesta do tóxico, né, do chumbinho, certo? E o paciente tem que estar com via aérea protegida. Por quê? Porque essa questão de lavagem gástrica, uso de carvão ativado, eles causam muito vômito, né? Ele causa muito desconforto. Então é um paciente que tem que estar com a via aérea protegida. Você já tem que ter resolvido essa questão aí da atropina do paciente, né? Tem que ter tirado ele desse estado aí de quase morte, que ele chega bem ruim, é um paciente que chega muito grave, né? Então você compensou ele ali, aí você pode fazer a lavagem ou o carvão ativado, né? Como é que a gente faz? Se for fazer, né? Digamos, chega um paciente ali com 45 minutos, meia hora da ingesta, foi trazido rápido, né? Como é que a gente vai fazer? A lavagem gástrica, basicamente, é você botar uma sonda, joga soro e aspira. Joga soro e aspira para tentar tirar a substância do estômago do paciente, beleza?
E o carvão ativado você vai fazer de 1 grama quilo para o paciente, né? E no caso aí essa dose terminando mais para pediatria, né? 1 grama quilo, porque você vai ter pacientes mais leves. Mas a dose máxima que você pode fazer é 50 gramas, que é o que a gente vai usar no adulto. Você bota 50 gramas, você dilui a solução e bota lá para fazer em sonda. Importante observar que o paciente ele não pode ter obstrução intestinal, porque o carvão ativado ele tem que sair pelas fezes. A ação do carvão ativado é que ele adsorve a substância, né? Então a substância cola no carvão e ele evita de que o paciente absorva mais a substância e continue intoxicado, certo? Então assim, ele só vai ser usado mesmo ali para o paciente que teve até 1 hora da ingesta, né? Mas importante, como eu disse lá no começo, eu acho que eu disse, né? Pelo menos eu botei aqui para dizer, é importante ligar para o Ceatox, entendeu? Esses pacientes que vão chegar com intoxicação, é importantíssimo falar com o Ceatox, que é assim, o órgão, né, que é responsável por essa questão toxicológica, vai ter uma pessoa lá especializada. Então, todo paciente que chegou com a suspeita de intoxicação, é importantíssimo você ligar para o Ceatox e passar o caso, falar do que é que você está suspeitando, porque eles vão ajudar você, tanto na propedêutica, né, para saber como é que você vai conduzir aquele paciente, o que é que você pode investigar. Tem alguns exames ali que eles vão fazer, por ser em um centro específico, né, então vai ter exame que vai coletar para esclarecer melhor, dependendo do quadro, e ele vai orientar também a conduta, tá certo? É bom a gente saber, porque alguns pacientes eles chegam ali, esse paciente que chega com intoxicação por chumbinho, por exemplo, né, organofosforado e carbamato, ele vai tender a evoluir mais grave, mais rápido. Então é importante a gente saber essas primeiras condutas, mas mesmo assim, depois a gente definir e deixar o paciente ali mais estável, importantíssimo ligar para o Ceatox para esclarecer tudo direitinho e eles orientarem melhor a conduta para o paciente posteriormente, né, evoluir melhor. Obviamente esse paciente do chumbinho é um paciente que vai para a UTI, né, e é importante ele ficar em observação aí por alguns dias, porque existem algumas alterações crônicas dessa intoxicação. O paciente pode desenvolver neuropatia. Então, geralmente quando está mais relacionado ao organofosforado, né, assim, nunca vi a gente diferenciar entre organofosforado e carbamato aqui, porque é mais essa coisa, é uma coisa mais ilegal, né, essa intoxicação, né, então é um produto que não é regulado, então a gente não consegue, eu nunca vi dosar para diferenciar entre um e outro, mas geralmente as intoxicações por organofosforado especificamente elas são mais graves, né, porque ele tem uma inibição irreversível da acetilcolinesterase, né, já os carbamatos é uma inibição reversível, né. Então, era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre intoxicação. É importante frisar também que todo paciente que chega com intoxicação exógena por tentativa de suicídio é fundamental chamar o psiquiatra. Então, você vai abordar o paciente, você vai tratar, fazer a abordagem inicial, você vai ligar para o Ceatox, né, para ajudar na conduta e ligar para o psiquiatra, chamar o psiquiatra para avaliar esse paciente, porque todo paciente com tentativa de suicídio ele tem que passar pela avaliação do psiquiatra, né? A tentativa de suicídio é um problema, está relacionado a outras doenças psiquiátricas e ela tem que ser tratada com empatia. O paciente que chegou a esse ponto, ele tem um problema de verdade. A gente não pode ficar fazendo pouco, não pode ficar de tititi no hospital, desdenhando do paciente. Então, ele tem que ser abordado com empatia, né, e isento de julgamento, tá certo? A gente tá lá para cuidar do paciente e não para julgar porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, se a vida dele é boa ou ruim, tá certo? Mostra aí que você é pai de cachorro. Então, Dia dos Pais. minha esposa pediu aqui para eu mostrar a minha filhotinha, uma das, né, o outro tá ali também, né, que eu sou pai de cachorro, ainda não somos pai de não somos pais de crianças ainda, estamos no processo. Queria mais uma vez dar parabéns aos pais, né, pelo Dia dos Pais hoje. A live vai ficar salva, né, para quem está perguntando aqui, Kelly, a live vai ficar salva ali até a próxima live, né, até o próximo domingo. E depois a gente vai deixar ela só lá na plataforma, que a gente deixa salva todas as lives, que basta você ir lá no link da bio, se cadastrar lá e você vai ter acesso a todas as lives, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Em pleno domingo de Dia dos Pais, né? Que vocês tiraram esse tempinho que podiam estar com a família e tudo para aprender um pouquinho. Infelizmente eu não posso estar perto do meu pai porque ele está lá em Natal, eu estou em Recife, né? E também tem essa questão da pandemia tudo. Mas espero que a gente possa daqui a alguns dias estar próximo e até a próxima, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.